Você sabia que se você tivesse na Idade Média, só de acordar já estava correndo risco de vida? Pois é, prepare-se porque as curiosidades dessa época são tão absurdas que parece até mentira. A primeira curiosidade é sobre a higiene. Você acredita que a maioria das pessoas tomava banho só 2 vezes por ano? Na cabeça deles, a água deixava o corpo mais vulnerável, ou seja, quanto menos banho, melhor. Agora, imagine o cheiro misturando suor, fumaça, lixo e outras coisas que caíam das janelas direto na rua. E isso nos leva à segunda curiosidade. Na Idade Média, ninguém tinha banheiro dentro de casa, então a solução era simples: abrir a janela e jogar tudo para fora. Mas antes de jogar, as pessoas ainda precisavam gritar: "Olha o balde!" Mas adivinha, metade das vezes esqueciam. E quem estivesse passando embaixo era perfumado involuntariamente, se é que você me entende. Outra curiosidade bizarra: dentistas e cirurgião eram a mesma pessoa. O mesmo cara que cortava seu cabelo também te costurava, arrancava dentes e fazia alguns tipos de cirurgia, sem anestesia, sem higiene e usando a mesma lâmina do barbeador. Doeu só de imaginar, né? E já que estamos falando de dor, qualquer gripe naquela época podia te matar. Não existiam antibióticos, não existiam vacinas e muitas pessoas morriam com doenças que hoje a gente resolve com um comprimido e um copo d'água. E aqui vai uma curiosidade chocante: metade das crianças não chegava aos 7 anos, e por isso muitos pais nem colocavam nome no bebê logo após o nascimento. Eles esperavam para ver se a criança sobreviveria ao inverno. Se sobrevivesse, aí sim ganhava o nome. Geralmente eles faziam isso para não se apegarem tanto à criança naquela época. Outra curiosidade pesadíssima: comer bem era luxo. O cardápio da maioria das pessoas era mingau de aveia, pão duro e sopa rala. Carne só em dia de festa. E a água muitas vezes era tão suja que fazia mais mal do que bem. Tanto que algumas pessoas preferiam beber cerveja fraca porque pelo menos era mais segura. Agora, uma curiosidade que pouca gente sabe: a guerra podia começar do nada. Você podia estar ali cuidando da sua plantação e do nada apareceu um exército inteiro invadindo a sua vila. E não tinha arma de fogo moderna, drone, essas coisas não. Era machado, espada, flecha, pedra, tudo que viesse pela frente. E muitos soldados passavam sujeira nas lâminas para garantir que qualquer corte causasse infecção. Era cruel, mas é real. E agora uma curiosidade sobre a vida social naquela época. A maioria das pessoas era servo. Isso significa que você não era dono da terra onde morava. Você pertencia à terra, trabalhava para o senhor feudal, entregava praticamente tudo que produzia e ficava só como necessário para não morrer. Direitos? Nenhum. Se não obedecesse, apanhava ou perdia tudo, ou os dois. E se você acha que viajar naquela época era aventura, pense de novo. As estradas eram cheias de ladrões, animais selvagens e clima imprevisível. E se você chegasse vivo em outro vilarejo, ainda corria o risco de ser tratado como espião. Não era fácil fazer turismo naquela época. Mas aqui vai talvez a curiosidade mais assustadora. A expectativa de vida era entre 29 anos e 35 anos. Passou disso, você era quase uma lenda viva. Então, da próxima vez que você reclamar das coisas do século 21, lembra dessas curiosidades, porque viver na Idade Média não tinha nada de romântico, era difícil, perigoso e, sinceramente, quase impossível de sobreviver por muito tempo. E se você chegou até aqui, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos vídeos. Valeu e até lá!